o universo, não vai estudar os planetas, não vai estudar a vida, o espiritismo vai estudar o espírito. Aí ele fica só no espírito. Que daí da segunda parte do livro do espírito, terceira parte do livro do espírito e quarta parte do livro do espírito é só sobre o espírito. O espírito interagindo nesse universo, mas o foco é entender o espírito, não entender essas questões que ele já sabe que as respostas são essas. Então, a 35 continua. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe no limitado que haveria para lá de seus limites. Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Vejam, eu insisto. Eles voltam a dizer como é que eles respondem a questão usando a lógica. Eles usam apenas a lógica, a razão. Por uma questão de lógica, o universo tem que ser infinito. Ponto. Aí ele diz, além disso, não é na pequenina esfera que vos achais que podereis compreendê-lo. Eu vou ler o comentário de Kardec, daí eu volto para a questão 35. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação, então nota, razão, imaginação, o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, nota, ele está usando o quê? Ele está usando a astronomia, a física, a química, estão usando a razão e a imaginação para responder. Como é que eu vou imaginar que há um fim no universo? Então, imagina, eu vou andando, chego num lugar que tem uma plaquinha, né? Fim do universo. Mas o que tem depois? O que tem depois continua sendo o universo. Então a razão diz que tem que ser infinito. A razão. Não as ciências acadêmicas, porque elas pesquisam até onde os seus equipamentos chegaram. Até onde os estudos dela alcançou. Mas do ponto de vista racional e lógico, tem que ser infinito. Claro que a gente tem dificuldade, por isso que ele diz, isso vos confunde a razão. Porque lembra que a gente já estudou o infinito nas questões primeiras lá. Por quê? Porque a nossa razão tem muita dificuldade de entender o que é o infinito. É muito difícil entender o que é o infinito. Como é que a gente consegue imaginar algo que não tem fim? Que por mais que tu andasse, nunca tem fim. É uma limitação da razão. Tanto que a ideia que mais nos aproxima da compreensão do infinito é a matemática. A matemática é o que nos ajuda a entender o que é esse infinito. Porque a gente tem essa limitação. Mas, mesmo com essa limitação, a lógica nos coloca como não tendo como imaginar o fim para o universo. Chegaria num ponto, aqui terminou o universo, tá, mas o que tem do lado de lá? Que nem ele diz no comentário, né? Ainda que fosse o vazio absoluto, seria o universo. Então continua. Então nota, ele usa uma questão lógica. Pode falar lá. Não, eu me lembro uma sátira que fizeram de um terraplanista que ele defendia a ideia de que a Terra era plana. Então ele vai andando, de repente ele chegou na beirada, ele falou, mas e agora? Acabou, a Terra é plana, não tem para onde ir. Né? Então a ideia de universo é mais ou menos assim. Então eu chego no final. Tá, mas e aí, o que tem de lá? Olha, tem esse universo, não tem outra coisa. Né? A própria razão nos leva a pensar assim, Michel. Tem o quê? Uma parede? Terminou o universo. Tá, mas e do outro lado Olha, da parede? Continua sendo o universo. exatamente. Então, por isso que a gente não. A razão, a gente não escapa do raciocínio.
Não escapa. As leis da lógica, a gente não escapa dela. Né? Tem que ser infinito. Mas percebe que ele está usando a lógica, a razão. Ele chega a dizer essas palavras. É uma questão de lógica. E aí, a questão 36, ele diz assim, já que falou sobre o vazio absoluto, né? Imagina se tivesse um lugar no universo onde fosse vazio absolutamente, não tivesse nada. Ainda seria o universo, né? Eu diria, é uma parte vazia do universo, mas é o universo. Por isso que agora ele vai perguntar, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Aí os espíritos dizem, não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. De novo, eu tenho uma matéria que os nossos sentidos e os nossos instrumentos captam, mas eu tenho outros tipos de matéria que os nossos sentidos e os nossos instrumentos não captam. Eles sempre ficam nesse jogo. Tipo de matéria que a gente não entende, tipo de matéria que a gente entende que é uma modificação daquela que a gente não entende. Quem lê a primeira parte do Livro dos Espíritos é isso. Aí eu vejo o Movimento Espírita estudando essa primeira parte, fazendo aulas e aulas de astronomia, física e química. Bobagem. Como se os espíritos tivessem dito algo revelador, que os cientistas teriam que parar para estudar. O espírito não faz isso, que não é da competência dele fazer. Então não há vazio. Ela é preenchida por um outro tipo de coisa que a gente desconhece. Por exemplo, vocês estão olhando agora para o celular ou para a tela da TV ou do computador de vocês. Isso é um tipo de matéria que os sentidos captam, né? Vocês estão ouvindo a minha voz. Os sentidos da gente, do corpo, captam essa matéria. Agora, se eu dissesse assim para vocês, vão ali fora, olhem pela janela e olhem para Júpiter. Os nossos olhos não captam, não tem esse alcance. Eu já precisaria de um instrumento. Aí os instrumentos captam. Um telescópio, eu mandasse um foguete para lá com uma câmera, aí capta. O microscópio, né? Eu digo assim, olhe para sua mão agora. Se a gente olhar para nossa mão agora, o que os nossos olhos veem? Agora, se eu colocasse a minha mão no microscópio e olhasse a mesma mão, eu ia ver um monte de bichinho caminhando, né? Mas os meus olhos não estão enxergando. Porque os nossos sentidos não captam, mas o microscópio capta. Por isso que ele fala sentidos e instrumentos. Agora, há coisas que nem os sentidos e nem os nossos instrumentos captam. Até, inclusive, tinha uma brincadeira, né, que se fazia quando se estudava o mundo microscópio no colégio, tinha aquela brincadeira que o professor fazia com a gente, né? Se eu pegar um martelo, imagina que eu pego um martelo e bato na minha mão, será que eu vou esmagar os bichinhos que estão caminhando que eu não enxergo? Então, imagina, a lógica seria, tem um monte de bichinho caminhando na minha mão que eu não enxergo. Eu pego o martelo e bato. Eu vou matar os bichinhos que estão ali? Não. Por quê? Porque o martelo, se tu olhar no microscópio, ele não é aquele ferro liso perfeito. Se tu levar pro microscópio, o martelo, ele tem espaços, buracos. E esses bichinhos são tão pequenos que eles estão ali naquele espaço. Eu não consigo matar você microscópio nem com martelo. Para a gente ter uma ideia da diferença. Agora, então, o que o Espiritismo vem mostrar? Eu tenho mais tipos de matéria. Ah, mas que matéria é? Não sei. Não sei. É certo? Michel, há duas perguntas iguais, Luciano e o Alex, perguntando se essa matéria é o fluido cósmico universal, essa matéria que escapa aos nossos sentidos. Não, mas tudo é fluido cósmico universal modificado, né? Então, o fluido cósmico universal serve para tudo. Por quê? Porque todo o universo é feito, a matéria do universo, ela é feita do fluido cósmico universal. Agora, eu posso ter outros tipos de modificações desse fluido cósmico universal que os nossos instrumentos não captam.
Também são modificações. Não é